Benção, tia Maria Rita. Eu estava filmando aquele retrato da senhora ali. Que idade a senhora tinha naquela época, tia? Mais ou menos. 18 anos. A senhora já era casada? Casada com o senhor Nestor? Casada com o senhor Nestor, né, tia? O tio era um moço até muito simpático, hein, tia? Bonito. A senhora também é muito bonita? Ah, eu sou bonita, já fui bonita. Benção, tio Nestorinho. Deus abençoe. Tudo bem, meu tio? Graças a Deus, está tudo bom. Tudo bom. Vamos contar os casos hoje? Hein? Vamos contar casos hoje? Vamos, ué. Então vamos. Vamos. Tia Maria Rita, como é que eram os nomes dos pais da senhora? Meu pai, É, José Luiz de Oliveira. José Luiz de Oliveira. É. E a mãe? Maria Rita de Jesus. Maria Rita de Jesus. Paz do senhor, tio. Nestor José de Oliveira. E a mãe? Domitila Martins de São. E o avô? José Ferreira de Oliveira. José Jacinto de Oliveira. José Jacinto de Oliveira. E a mãe? Não, o senhor errou. O pai do senhor era Nestor José de Oliveira. Nestor José de Oliveira. A mãe, Domitildes Martins dos Santos. Agora, os pais da madrinha Domitildes. Antônio Martins dos Santos Primo. Dos Santos Primo. E a mãe da madrinha Domitildes? Rogaciana Cândida Borges. Rogaciana Cândida Borges. Exatamente. Os pais da dona Rogaciana, o senhor se lembra? Manuel Os pais, Manuel Martins Borges Martins Borges. e Ana Rufina Dias. Ana Rufina Dias. É isso, Nestor, tá vendo? A dona Rufina era lá de Arcos, não é isso? Ela era uma mulher boa demais. Né? Era, né? Isso. Tia Maria Rita, a senhora, a mãe da senhora morreu muito cedo. Como é que é? A mãe da senhora morreu muito cedo. Morreu nova. Morreu nova. Aí a senhora, o pai da senhora se casou pela segunda vez. É, Não foi isso? foi. A senhora teve algum problema com a mãe, com a madrasta, e foi morar com a Rogaciana, não foi? Foi. Como é que era a vida com a Rogaciana? Foi. Maria Sônia casada. Era na casa dela. Na casa dela. Nessa época ela era viúva. Trabalhando. A mamãe morreu muito nova. Morreu muito nova. Deixou só eu e uma menininha. A outra foi eu. Sim, senhora. Terceira filha única. Ô tia, o pai da Rogaciana foi que morreu. Olha a barriga, porque está pegando tudo. Tia, É. o pai da Rogaciana morreu de morte trágica, não foi? Foi. Morreu de morte trágica. É meu avô, né? É, o Antônio Martins. A Rogaciana ficou viúva. Ficou viúva. A dona Rogaciana era uma mulher bonita. Bonita. Como é que ela era, tia? Assim, o estilo dela? Ela era assim, mulher clara, Clara, bonita. cabelo castanho ou preto? Castanho. Cabelo castanho. E os olhos, azuis ou castanhos? É, não tem lembrança mais não. Só não lembro bem não. Mas eram claros. Tem muitos anos, né? Ô tia, e a Rogaciana quando ficou viúva, ela ficou viúva por quanto tempo? Há muitos anos. Muitos anos viúva? Ele Ô tia, a senhora viveu com a Rogaciana 10 anos, não foi? foi. Ela contava para a senhora casos da adolescência dela, quando era moça, não contava? Mais ou menos. Mais ou menos. E ela, quando era moça, ela gostava muito de dançar. Gostava. Gostava de dançar. Cantar também. Dançadeira. E cantava também. Cantava. Qual é a dança que ela dançava? É recortado. É. Dança antiga. Dança antiga. Como é que era o recortado, tia? Ai, eu não sei explicar. Era uma dança em que as pessoas batiam com os pés e batiam palmas, não é isso? Bateando e batendo. É. Batia o pé assim pra cá, pra cá. Sei. E
E ela, quando moça, era uma moça muito disputada. É? Eu deixo falar que eu não conheci, né? É, ela ia à missa aos domingos, naquela época já tinha missa. Sim, mas ela morava na roça. Ela morava na roça. Mas os domingos ia à missa, Tinha mesmo. em Santo Antônio Monte. Ah. É, o Antônio Mantiba, que era o marido da Rogaciana, tinha, segundo o senhor me falou, 3 irmãos, não é isso? Isso. Quais eram os irmãos dele? Honório, Honório, Francisco, Francisco. O Francisco morava lá no Coqueiro. Como é que chamava a mulher do Francisco? O senhor lembra? Francisco, É, como é que é o nome dele? é, Ah, Francisco. Francisco. Não, o nome da mulher dele. Delfino. Delfino. Francisco Sansão. Delfina, tia. Não é Delfino? Delfino é do Honório. Adicionoso. É. Delfina do Tio Honório. Ah, sei. Ô tia, a Teodolina, que casou pela segunda, com a qual o Zeca Ferreira se casou pela segunda vez, era irmã do Antônio Mantiba. Era irmã. Era irmã dele. É. E ela, quando se casou com o Zeca Ferreira, era solteira ou era viúva também? Cadê? Eu sou. Era solteira. Só sabe quais os filhos do Zeca Ferreira com a Teodolina? Minha filha solteira. O pai da senhora era? Ou a mãe? O que a Teodolina era da senhora? Eu estou perguntando. A tia Dolina, como é que era? O Zeca Ferreira se casou com a Maria Madalena primeiramente, não foi? Foi. É, eles tiveram 3 filhos. O Nestor, o José Luiz de Oliveira e qual a outra? Teve uma irmã, não teve? Josefina. É, Tisufina. É isso. E do segundo casamento, quais os filhos do Zeca Ferreira com a Teodolina? Ah, isso era muito. Eram muitos? Era uma tia Celina Rita. Do segundo casamento. É. Ô tia, como é que era a vida naquela época? Como, por exemplo, de manhã, só levantava, o que vocês tomavam o café da manhã com o quê? O café? É. A madrinha Nina, eu gostava de ficar lá. Quem que é a madrinha Nina? A madrinha Nina é a tia Dolina. Ah, a Teodolina, sei. Ela sempre dava uma farofa, qualquer dava nós. E o senhor, tio, o que a madrinha de mentira fazia pro senhor quando o senhor era menino? Meu pai fala que ela fazia uns bolos de farinha de fubá de canjica. Dava biscoito, outro dia comia queijo. Queijo. Aí você fazia, afundiava. Ah, quer dizer que ela forneava muito, fazia muito biscoito. Toda semana fazia biscoito. A madrinha de mentira, da Mitildes. Você nem contava em campo. Hein? Você nem contava em campo. Ah, sei. A rapadura também era um alimento. Fazia café de rapadura. Ah, ô tio, lembrando um episódio aqui. O pai do Antônio Mantiba chamava-se Joaquim Martins dos Santos. Joaquim Martins dos Santos. Se chamava Rita Rodrigues Borges. A mulher deu chamar Rita. Rita. Luiz. Não, Rodrigues Borges. Bom. É isso. Agora, o Joaquim, ele tinha o apelido de Kim, não tinha? Qual é os parentes do Joaquim? O senhor sabe, assim, a origem dele? Meu pai falou que ele era dos Belchor Batista. Belchor Batista. Ele era parente do Belchor Batista. Era? Filho, irmão. Irmão do Belchor Batista? Irmão do Belchor Batista. É? O Joaquim? É. Ah, sim. Porque diz que de vez em quando ele saía e ia pra lá, ficava, não, eu vou lá pro Belchor Batista. Ele era um homem nervoso. Ele era um homem nervoso. Era moreno. Morando, Moreno fechado. fechado. Batia arroz lá, papai lá. É, mas antes ele era rico, ele tinha sido assim, antes dele. Ele foi pobre, ficou pobre na velhice, né? Mas antes ele era rico. Quando ele era sozinho, não tinha mulher, dava por causa da mamãe ser sobrinha dele, neta. É. Ele foi morar com o Padre Nestor. Cada mandar na cabeça. Ah, sei. Ô tio, e o almoço? Como é que era o almoço na época? Almoço na época. O que se servia no almoço? Mas
feijão, arroz, carne, couve, essas coisas. Tinha alface já naquela época? Tinha o quê? Alface? Não, mexia. Tomate? Tomate, Tinha tomate? Ah, sim. alface, mexia. Abóbora? Tia, e como é que foi o casamento da Rogaciana com o Capitão Geraldo? Ah, não sabe. Você não sabe, não? Não lembro não. A Rogaciana tinha quantos filhos? Ela era uns 10, né? Uns 10 filhos, não é isso? É, É, uns 10. mais ou menos uns 10 filhos. E mesmo assim o Capitão Geraldo se interessou em casar com ela. Interessou. E o Capitão Geraldo era um homem rico, Ah, muito rico. muito rico. Ele é o capitão, né? É, ontem eu estive conversando com a neta do Capitão Geraldo, a Dona Maria de Somiro. Ela estava me contando que o Capitão Geraldo, quando morreu, ele ficou desaparecido durante 10 dias. Numa mata, no meio de um brejo. É. O que ele tinha ido fazer, tio? Vai. Olhar atrás de arroz. Como é que é? Olhar atrás de arroz. Aí tinha ido olhar uma terra de arroz. Foi eu a terra de arroz. É. Aí quando chegou, escureceu, depois não saiu da mata. Achou que pegou, né? Ah, foi com chuva. Começou a chover. Ele não aguentou. Ah, diz que ele foi achado 8 dias depois da morte, né? É, foi. Eu ouvi falar isso. Os da época. Os namoros? É. Ah, meu filho não usava, não. Não usava, né? Os pais que escolhiam. É, É? é os pais que escolhiam. Os pais que escolhiam. Quer dizer que a moça não tinha direito de escolher, não? Não. Era um Mas e se ela não gostasse do moço? Casava-se mesmo? casasse mesmo. Ué, Não, mas muito antigo, igual vocês. e no tempo do senhor também, né, tia? Claro, a tia, o senhor casou com a tia da mesma época. Vocês dois. Nesse tempo eles conversavam. Conversava, né? Na época do senhor já conversava. Quer dizer que se não gostasse, não precisava casar, não. Não. Ah, sei. Não, está casamento na gama. É. Ô tio, e negócio da construção da estrada? Ajudou muito o Padre Nestor naquela época? A construção da estrada de ferro. Foi uma novidade. É. Todo dia tinha que levar, na parte de cedo, levar parte de verdura nas turmas aí, cedinho. Levar verdura para eles. Couve, tomate, cebola, essas coisas. E eles compravam aquilo tudo. Comprava rapadura, comprava queijo. Chegava lá e entregava o chefe, o espanhol, muito bom. A parte do meio-dia, a mamãe fazia doce seco, Sei. todo dia. Então eu pegava, levava no outra turma, que estava bagaçando. Tio, deixa eu voltar lá atrás. O senhor me contou um dia que a Maria Madalena provavelmente teria sido filha de imigrantes italianos, é verdade? A Maria Madalena, tio. A Maria Madalena era filha de italianos, tio? Era filho de italiano. Italiano? É, a Maria Madalena? Ah, eu não sei não. O senhor não sabe, não? Ela vivia com quem na época? O senhor não sabe, não? Quando o Zeca Ferreira casou com ela, o senhor nunca ouviu falar nada, não? E o João Gonçalves? O senhor me falou de um tal de João Gonçalves? O que foi esse João Gonçalves? Esse papai que contava a casa dele. O Padre Nestor foi criado com ele, com o João Gonçalves. Contava as casas dele. É. O que ele mexia, o João Gonçalves? Ele era fazendeiro. Fazedor de vinho. Ah, fazia vinho. Plantava uvas e fazia vinho. Tinha partida de muita uva. Então eu chegava no tempo da uva, fazia aqueles carros, aqueles quilos de vinho. De vinho? Levava para Santa Rita. Lá no sul de Minas. Levava vinho de carro de boi. Carro de boi. E de lá ele trazia o quê? Trazia tudo quanto a sal, essas coisas. Sal, querosene. Eu estou com a certidão aqui nas mãos da Ana Angélica Borges, que faleceu no dia 29 de junho de 1910. E dizendo o seguinte, que era viúva de Manuel Ferreira Borges e deixa os filhos Delfina Ferreira Borges e José Jacinto de Oliveira. O senhor está vendo aqui, o José Jacinto de Oliveira é o próprio Zeca Ferreira, não é isso?
E a Ana Angélica Borges morreu com 95 anos de idade. 95 anos de idade. Ah, né? A Ana Rupina. O senhor me contou um caso dela, que o tio Marcílio, já, porque ela estava muito velhinha. Ela morreu. Ela morreu muito velhinha, né? E o tio Marcílio a levava para...